Olá, boa noite. Hoje é mais um Café com Sêmio e o tema é o poder do placebo. O poder do placebo. Um tema que eu não divulguei. Vou botar aqui. Sara. Então, poder do placebo fixado já aqui nos comentários. Me digam se vocês estão ouvindo bem e me vendo bem. Hoje vai ser um dos temas que eu considero um dos mais importantes para o nosso mundo atual. E eu vou falar sobre dois textos pequenos aqui, mas muito importantes. Vocês estão me vendo bem? Me ouvindo bem? A luz está boa? Lucas, Sara, então tá. Olha, Cássia, boa noite. Então, eu quero hoje propor para o Café com Sêmio dois pequenos textos, um de 1890, chamado Tratamento Psíquico ou Tratamento Anímico, um texto do Freud, publicado aqui no livro Fundamentos da Clínica Psicanalítica, tá? Da editora Autêntica, que é um livro muito bem traduzido e muito bem indicado para quem tem interesse de estudar sobre isso. E eu quero ler um texto para vocês. Tá? Primeiro, o que ele quer dizer como anímico, né? O tratamento anímico seria o tratamento psíquico. Isso aí vem de uma tradução, que na verdade a psique seria a alma. É óbvio que eu não estou aqui querendo interpretar a alma em outro contexto que não seja esse. Todo mundo sabe que eu falo do mundo espiritual também e tal, mas enfim, não é dessa dimensão que eu estou falando. Eu estou querendo usar esse termo, tratamento anímico, como o tratamento psíquico. Tá? Então a gente vai falar sobre tratamento psíquico. E num determinado momento desse texto, que é um texto grande, chamado tratamento psíquico ou tratamento anímico, então vamos interpretar esses dois termos como sinônimos. Ele fala algo extremamente interessante. Tá? E aí eu vou abrir aspas para ler essa parte. Provavelmente o efeito de todo remédio... Engasguei aqui. Provavelmente o efeito de todo remédio que o médico prescreve, de toda intervenção que ele faz, se compõe de duas partes. Então, o efeito do remédio que o médico prescreve se compõe de duas partes. Uma delas, às vezes maior, às vezes menor, mas nunca totalmente desprezível, é representada pelo comportamento anímico do paciente. Lembrando que comportamento anímico significa comportamento psíquico, tá? A expectativa crédula com que ele vem de encontro à influência da medida médica, por um lado, depende do tamanho de sua própria ambição pela cura e, por outro, da sua confiança que tenha dado aos passos certos para tanto, ou seja, de seu respeito pela arte médica em geral, além do poder que ele concede à pessoa do seu médico, tá? E mesmo da empatia puramente humana que o médico despertou nele. O que o Freud está dizendo aqui nesse texto? Tá? Que o poder de um remédio, o efeito de um remédio, ele tem dois aspectos. Um deles, tá? Que pode ser às vezes maior ou às vezes menor, é representado pelo comportamento psíquico do doente, que pode estar relacionado à expectativa que esse doente tem da consulta clínica, da entrevista clínica, tá? Ou da expectativa ou do próprio respeito que ele tem pela medicina, tá? Ou também da empatia puramente humana que o médico despertou nele. Então o que o Freud está dizendo aqui é que uma das possibilidades do efeito de um remédio é algo que o próprio médico desperta no paciente e que muda o seu ambiente psíquico, tá? Então, esse é um ponto, tá? E aí ele fala, há médicos que têm a capacidade de ganhar a confiança dos pacientes, mais desenvolvida que outros médicos. O paciente muitas vezes já sente o alívio quando vê o médico entrando na sala. Tá? Esse fato aqui, aí tem um monte de gente que fica falando que Freud não serve, então, que nunca leu nenhuma frase do cara, fica falando bobagem. Mas olha o que ele está dizendo aqui, que muitos pacientes já sentem alívio só de verem o médico. É fato isso. Tá? Eu percebo isso o tempo todo na minha prática médica. Tá?
Eu senti isso quando eu estava doente e eu fiquei internado. O meu médico, José Leonardo, que foi meu interno também, ele entrava e eu ficava mais tranquilo. Então, em 1890, o Freud está falando que parte do efeito de um remédio, às vezes maior ou às vezes menor, está relacionado ao ambiente psíquico desse paciente. Tá? Que pode ser algo vindo dele, ou seja, a expectativa dele, a credulidade dele em relação à medicina, o respeito que ele tem em relação à medicina, e parte também vem da própria sensação despertada pelo médico, tá? Pelo médico ali diante de um paciente. Então, enfim, ele completa dizendo: os médicos desde sempre, já em tempos antigos, exerceram o tratamento anímico ou psíquico, muito mais intensamente do que hoje. Se por tratamento anímico, psíquico, entendermos o esforço de evocarmos no paciente os estados e condições anímicas mais favoráveis para a cura, então esse tipo de tratamento médico é historicamente o mais antigo. Então, se a gente entender como tratamento psíquico, tá? O esforço de evocarmos no paciente um ambiente propício para a cura, esse é o tratamento médico mais antigo. Tá? Muito mais, mas muito mais antigo do que qualquer remédio. Se a gente parar para pensar, há 200 anos, por exemplo, tinham 4 remédios que se usavam. Tá? Éter, né, para anestesia, quinina, para tratar malária, e álcool, só, mais nada. Né? Qual é o quarto remédio? Eu falei 4, 3, sei lá. Então, a matéria médica dos últimos 200 anos evoluiu muito, mas há 200 anos a gente não tinha nada disso. Tá? Então, aí ele fala, né? Os povos antigos não tinham nada praticamente à disposição além do tratamento psíquico. Eles também nunca deixavam de reforçar o efeito de bebidas curativas e medidas de cura com tratamento intensivo da alma. Ou seja, existia um elemento ali, um remédio, uma medicação que era dada, tá, como reforço a um tratamento psíquico. Tá? Isso é fato, tá? Isso não é uma opinião, isso é um fato. Tá? Aí ele fala do uso conhecido de fórmulas mágicas, banho de purificação, invocação de sonhos do oráculo, dormindo, etc. Tudo bem. Então, resumindo aqui essa primeira parte desse texto do Freud, que é um texto chamado de 1890, tá? Chamado Tratamento Psíquico ou Tratamento Anímico. Tá? O Freud reforça que parte do efeito dos remédios, parte do efeito da medicação vem de condições psíquicas do paciente, tá? Ou deles estarem dispostos, crédulos, respeitosamente, né? Respeitando a medicina, e crédulos de que a medicina é um caminho para a cura. Ou também um ambiente psíquico proporcionado pelo próprio médico com base nas suas características humanas pessoais. Ou seja, um médico é capaz de despertar no paciente um ambiente psíquico favorável à cura. E se a gente acreditar que isso é um tratamento, é o tratamento médico mais antigo, tá? Que é o condicionamento psíquico para a cura. Isso é muito importante, tá? Por quê? Tá? Vocês que estão me ouvindo agora, tem 30 pessoas aqui ouvindo. Vocês que estão me ouvindo agora, vocês devem estar se perguntando: peraí, Bruno, mas você está falando de um negócio de 1890. Você está falando de hoje a gente tem medicina baseada em evidências, a gente tem aí uma série de ferramentas que, enfim, não abrem tanto espaço para você achar que a cura vem através de uma condição psíquica, ou de uma palavra, ou de um comportamento do médico. Que é basicamente isso que está sendo dito, né? Que é capaz, que é possível que o médico desperte um ambiente favorável para a cura, né? Ok, então eu vou aqui avançar no tempo, avançar na linha da modernidade, tá? E avançando aqui 65 anos, eu chego em 1955, num artigo publicado no JAMA em 24 de dezembro, na véspera do Natal, chamado O Poder do Placebo, um artigo publicado por Henry Beecher. Henry Beecher é um anestesista famoso, um estudioso, que 10 anos depois, em 1965 mais ou menos, ele ficou famoso por escrever um artigo também, um estudo profundo sobre questões de ética relacionadas à pesquisa. Então, o Henry Beecher, ele é um cara que tem uma profundidade na questão relacionada à ética, enfim, é realmente um pensador associado à medicina. E o Henry Beecher escreve em 1955 um artigo chamado Poder do Placebo, tá? Do efeito placebo, né? Porque hoje a gente tem a ideia que o placebo é uma pílula de farinha que não tem efeito algum.
E ele é utilizado nos estudos baseados, para os estudos de medicina baseada em evidências, para quê? Para você criar um ambiente duplo cego, triplo cego, enfim. E o paciente, um toma um remédio, o outro toma um placebo. E esse placebo é importante até para o médico, né? Que não sabe quem está tomando o placebo e quem está tomando o remédio. Então o médico também não fica sugestionado enfim, a enviesar a sua análise. Bom, a gente reduziu o placebo a isso hoje, né? Então hoje, os alunos de medicina, os médicos reduzem o placebo a uma pílula de farinha que não tem efeito algum, tá? Isso não é verdade. Vamos lá. Esse estudo chamado O Poder do Placebo, publicado no JAMA em 24 de dezembro de 1955, já começa dizendo que o placebo é usado por séculos atrás, tá? Por médicos que eles querem de alguma maneira usar uma ferramenta para cura, ainda que não haja efeito comprovado, tá? Por séculos esses mesmos médicos que o Freud descreve como médicos que criavam um ambiente propício para a cura, eles também usavam alguns elementos físicos ali, em forma de medicação, e que ganhavam o nome de placebo, né? E aí ele diz que é essencial distinguir o efeito farmacológico dos efeitos da sugestão para você poder ter um experimento, né? Então aqui ele já começa a falar, olha, tudo bem, a gente já usa há muito tempo uma série de medicações, uma série de substâncias associadas ao ambiente psíquico criado causarem algum efeito propício para a cura. Mas ele fala, é importante distinguir, tá? É muito importante você distinguir se existe um efeito farmacológico ou se existe um efeito anímico ou psíquico ali nessa questão do uso do placebo. E aí ele fala, por exemplo, de um artigo publicado em 1953, tá? E ele fala que aí ele fala sobre um autor chamado Gadun, que publica e que diz, aí ele abre aspas para dizer, né, que esse nome placebo é usado desde 1811, então quase 80 anos antes do Freud falar sobre o tratamento anímico, o termo placebo já é usado. E significa, tá, segundo o dicionário de Oxford, placebo significa, tá, um remédio que agrada mais do que beneficia o paciente. Então, segundo o dicionário, em 1811, o termo placebo, ele é um remédio, significa um remédio que ele vai trazer mais prazer do que beneficiar o paciente, tá? E aí ele até brinca, chamando de dummy tablets, né? Como se fosse assim, pílula do bobo, né? Você vai tomar lá a pílula do bobo, como que se você usasse uma pílula de farinha, uma pílula de placebo, você estaria sendo enganado, enfim, independente do resultado, você estaria tomando ali a pílula do bobo. Só que tem um detalhe, o Henry Beecher, ele vai mais a fundo, porque ele começa a estudar isso, tá? Ele começa a estudar o efeito placebo em 1955, profundamente. E ele começa a perceber, por exemplo, que num estudo, tá, aqui de 1946, com 199 pacientes com dor de cabeça, tá, 120 tiveram resultados subjetivos de melhora da dor tomando placebo. Então vamos lá. 199 pacientes, 79 não tiveram alívio, mas 120 falaram que tiveram alívio dos sintomas, tá? Usando placebo. Então é um trabalho desse cara que está pesquisando placebo. Vou repetir, 199 pacientes, 120 melhoraram a dor de cabeça tomando placebo, tá? Tomando um remédio que não tem um benefício farmacológico comprovado, tá? Se a gente for seguir nos estudos dele, ele fala inclusive do uso de placebo quando há um dano físico evidente. Ou seja, há um dano físico evidente, por exemplo, uma ferida de pós-operatório, e aí você vai administrar analgésico ou placebo. E pacientes com feridas em pós-operatório, tá, que tem ali um dano físico evidente, eles melhoram com o uso de placebo. Tá? Então ele fala que há um estudo mostrando que o paciente melhora com o uso de placebo. E aí um outro estudo extremamente interessante também, tá?
que ele fala no subtítulo do artigo, né, a magnitude do efeito placebo. A magnitude, a grandeza do efeito placebo. E ele fala aqui que alguns pacientes, tá, com dor, que seria quase que 10 em 10, vamos dizer assim, uma dor que precisava de morfina, tá, também melhoraram com placebo. Ou seja, o cara ele está com uma dor colocada numa escala que ele precisaria de opioide forte, e você dá placebo e ele melhora. Ao ponto do Bitter fazer uma reflexão, que o efeito analgésico da morfina deveria ser considerado, tá, o efeito da morfina mais o efeito placebo. Então, esse estudo tinha um paciente com muita dor. 25% desses pacientes melhoraram com placebo, tá? E 75% com morfina. Então, a conclusão desse artigo na verdade, a morfina não tem efeito sozinho, ela tem um efeito mais placebo. Ou seja, a própria morfina em si, existe um efeito ali que não é mensurado farmacologicamente. Porque se o placebo ele diminui a dor, tá, a administração da morfina também tem algum efeito placebo ali. Entendeu? Então ele fala que a gente deveria considerar o efeito da morfina mais placebo, né? E aí também ele fala dos efeitos tóxicos subjetivos do placebo. Pacientes têm efeitos colaterais com placebo. Efeitos colaterais de, enfim, náusea, vômito, mal-estar. Alguns efeitos evidentes são reportados ao uso de placebo, tá? E por último, para seguir nessa série aqui sobre placebo, um outro detalhe interessante, pacientes tiveram alterações bioquímicas associadas a placebo. Tá? Como pacientes que tiveram em crise de ansiedade. Voltei. Então, pacientes em crise de ansiedade, usando morfina, tiveram alterações bioquímicas. Alterações semelhantes ao uso de ACTH. Tá? Alteração de eosinófilo, enfim, como se tivesse ali um estímulo semelhante ao uso de ACTH. Tá? Bom, esse artigo é de 1955 e hoje a gente está em 2020, tá? Só para continuar, né? O placebo tem, uma das conclusões é que o placebo tem um poder terapêutico evidente, isso existe, né? E que, por exemplo, num outro trabalho importante sobre dor, tá? 50% dos pacientes tiveram alívio da dor usando placebo, né? Então, e ele fala que aí a conclusão final desse artigo é o seguinte, que a gente usa muitos remédios hoje que na verdade eles têm um efeito pequeno em relação ao placebo, um efeito benéfico pequeno em relação ao placebo. Ou seja, você usa o placebo e usa o remédio. Esse remédio tem um efeito pequeno em relação ao placebo e ele já é utilizado na prática médica. Tá? Entenderam como é que é o negócio? Então ele fala que uma série de drogas efetivas, entre aspas, ou seja, uma série de drogas que a gente acredita ter benefício comprovado, elas têm apenas um pequeno aumento de efeito quando comparadas ao placebo. Onde que eu estou querendo chegar hoje para a gente finalizar essa live, tá, de hoje? Placebo, olha só, a ausência de efeito farmacológico ou biológico comprovado não quer dizer que placebo não tenha efeito. Placebo tem efeito, tá? E se a gente for pegar o texto do Freud mostrando sobre o comportamento psíquico despertado pelo médico, ou, enfim, um comportamento psíquico já vindo com o paciente, associado a remédios que de fato têm efeito, você pode proporcionar a cura. Não estou aqui promovendo nenhum incentivo ao uso de placebo, não é isso. Eu só estou dizendo que isso é um fato. É um fato. Querendo você ou não, o efeito placebo existe e é poderoso. E querendo você ou não, a cura pode ser proporcionada por um ambiente psíquico. Tá? Isso não é uma questão de isso não é uma hipótese. Tá? As hipóteses podem ser formuladas em cima dessa base, porque isso é um fato. Tá? Então, o que a gente tem que entender? A gente tem que entender que alguns médicos eles têm um resultado melhor que os outros. Isso é fato. Porque eles são capazes, através dos atributos humanos, despertar um ambiente psíquico favorável. Despertar uma interação médico-paciente. E a palavra é um caminho para a cura. Tá? A palavra é um caminho para
a gente proporcionar um ambiente suscetível à cura. Tá, então o Bruno está dizendo aí que todo mundo tem que ser curado pela palavra. Eu não estou falando isso, né? Houve a porcaria da live toda. Tá, o que eu estou dizendo são fatos. A nossa medicina, tá, ela não é capaz, a nossa medicina, a medicina baseada em evidências, ela não é capaz, tá, de oferecer um contraponto a isso. Tá? Não é capaz. Ela pode trabalhar em cima disso. Ela pode ser utilizada em cima, sobre isso. Mas ela não é um contraponto que se choca a esses dois fatos. O primeiro, existe uma condição psíquica propícia à cura. E essa é a principal e mais antiga arte de curar da medicina de todos os tempos. De todos os tempos. É criar um ambiente psíquico favorável para a cura. E segundo, placebo tem efeito. Pode ser que não seja efeito biológico. E todas as vezes que você compara uma medicação com um placebo, você tem que saber que aquele placebo também tem efeito. Beleza? Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Professor, até que ponto isso vai de encontro a explanar que a morte está próxima? Isso cortaria uma possível melhora psicológica? Cara, difícil responder isso fora de um contexto, né? Talvez o que você esteja dizendo é o seguinte: então, se eu esconder do sujeito que a morte está próxima, eu posso criar um ambiente propício para ele melhorar. Depende, cara. Tem muita gente que, às vezes, o ambiente propício para ele, às vezes o que mais importa ali, ele até saber que ele vai morrer. Porque eu não estou aqui propondo que a gente fique usando a palavra e o placebo como cura. É só um fato, entendeu? Às vezes um beijinho na ferida muitas vezes tem melhor efeito que... Exatamente, cara. Às vezes um cuidado, né? Às vezes a presença do médico olhando para a ferida tem um benefício, cara. Isso aí é fato. É fato mesmo. Vitor, boa noite. Beleza, galera? Então, fica aí uma reflexão sobre o ambiente psíquico e o efeito placebo. Um abraço.